Olá a todos, bom gente, eu venho aqui fazer mais um vídeo agora sobre um assunto muito interessante. A maioria das pessoas diz que Paulo escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento. Tá? Mas você analisando aqui alguns textos, eu estou lendo aqui a primeira carta aos Romanos, né? Ou carta aos Romanos, que não existe outra carta a não ser essa primeira, logo no capítulo 8, né, do versículo 1 e iria até o verso de número 17. E eu vejo aqui uma coisa muito interessante, uma sucessiva ou enxurrada de preposições dentro do texto. Eu acredito, dentro de uma sintaxe grega, que não haveria necessidade de tantas preposições, principalmente de uma pessoa muito erudita como Paulo foi, né? E você vê isso aqui exatamente nesses textos dele. E você analisando outros textos, você vai analisar que essas sucessivas preposições, elas raramente são colocadas no texto. Né? Então você vê aqui, ó, portanto, para, segundo, mais, em, porquanto, como. Tem uma série delas aqui que eu marquei, para que, segundo, mais, em, segundo. E vi algo que muito interessante que me chama a atenção. Por quê? Porque como é que você descobre que realmente aquela pessoa escreveu determinado texto ou não? Bom, acho que em qualquer parte do mundo nós temos uma coisa chamada estilo de escrita. Cada um tem um linguajar, tem uma forma de escrever. Então isso aí é inevitável. Tá bom? Então quando você vê essas sucessivas demandas de preposições, talvez você fale assim, não, mas tudo bem, você achou uma sucessiva demanda de preposições, mas quem me garante que o texto não pediria essas preposições? Ok? Muito bem. Mas temos algo aqui muito interessante. As mesmas preposições que muitas das vezes ele usa, ele muitas das vezes, para falar a mesma coisa, ele muda. Como, por exemplo, nós temos aqui gar e temos gar aqui também. É a preposição pois. Tá bom? Peri a respeito de. Bom? Mas você vê aqui embaixo algo muito interessante. De, que é a preposição mais, ele usa também a preposição alá, que também quer dizer mais. Você vê aqui rina, catar, um catar aqui, né? Catar aqui novamente, gar, né? Que é exatamente esse aqui, gar aqui novamente, tá bom? Mas você vê aqui de para mais, você vê de para mais novamente, e você vê alá para mais. Mas, porém, no entanto. Então você vê que sempre muda de outro por isso, né? Através disto. Aqui gar nós temos pois, gar aqui novamente pois, tá? E ele muda de uma hora para outra assim, sem a gente entender. Mas aqui, ó, ele usa alá, ao invés de usar de. Que de também pode ser porém, no entanto, a saber, né? Mas aqui, ó, de, aqui, ó, novamente, mais, e aqui ele usa alá também para mais. Então você vê que, por um lado, né, man, então você vê aqui, de aqui, ó, olha que coisa interessante, de aqui é mais. É uma preposição ou uma conjunção, né? Vamos botar como uma conjunção, já que eu estou falando muito de preposições, de ali mais é uma conjunção. Conjunção adversativa, mais, né? Só que ele coloca o de aqui também para uma conjunção aditiva, e. Né? E der aqui, novamente, ele usa por. Então você vê, ó, de a, por causa de, né? Ele muda constantemente essas questões aqui. Ek não é dentro, ek quer dizer de dentro para fora, alguma coisa se deslocando, é uma preposição de movimento, né? Em aqui.
Então, dá-se a entender claramente que, aqui, ó, aqui ele usa para mais novamente, ó. Mesma coisa daqui, que é uma conjunção, mas mais aqui ele usa a lá ao invés de usar de novamente. Ele muda de uma hora para outra. Tá? Aqui de aqui novamente, aqui uma conjunção, né? Que na verdade já não é mais. Ah, mas quer dizer que ela pode ser mais e pode ser e também? Sim. Mas a conjunção que mais se usa na questão da conjunção aditiva ou adversativa, né? Seria a preposição cai, que ela é muito usada nos textos paulinos. Então, aqui dá para vermos. Aqui, por outro lado, de aqui novamente. Nós vemos aqui que poderia ser alguém que escreveu ou fez parte do texto e Paulo foi ditando, então, dessa forma. Nós temos a preposição aqui, ouc, né? E nós temos a outra preposição aqui também diferente, mas eu vou explicar para vocês aqui qual é essa diferença. Ou, tá? Ou aqui é não, ela é usada quando se inicia uma consoante. Quando se inicia uma vogal, ela antecede uma vogal, como está aqui, ó, ela escreve como ok, tá bom? Até aqui, o advérbio de negação está certíssimo aqui, tá bom? Nós tivemos aqui uma sucessão de preposições dentro de um estilo de um texto, tá? Que dá-se a entender que realmente não foi Paulo que escreveu totalmente. Ele poderia ter ditado o texto e o seu amanuense, ou seja, o seu secretário, tivesse feito parte do texto, mas usando em si as próprias palavras dele que ele aprendeu, tá bom? Então, por isso dessa sucessiva avalanche de preposições aí, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e nos vemos então numa próxima aula.